Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje a gente vai dar sequência nos nossos estudos do livro A Chave Mestra, né? E aí, você conseguiu praticar direitinho nessa semana que passou o exercício, né, do vídeo anterior, do capítulo anterior? Olha lá, hein? Nessa parte 2 ele vai esclarecer mais detalhes, né, e as diferenças do trabalho da mente consciente e da mente subconsciente, que são importantíssimas para os outros capítulos, para as outras partes que estão para vir. Então vamos lá? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Ele começa esse capítulo explicando que as dificuldades que nós passamos são por conta de não sabermos organizar corretamente os nossos pensamentos. E por que a gente não organiza os pensamentos? Porque falta compreender como fazer isso. Na verdade, primeiro falta compreender que nós precisamos fazer isso, né? Porque como a gente falou no capítulo anterior, sem o conhecimento, a gente tende a pensar conforme o que acontece no mundo externo, né? Ou seja, ao invés de guiar, a mente é guiada. Mas uma vez compreendendo isso, nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Acontece que quando se fala isso, muita gente acha que nós precisamos organizar intelectualmente os nossos pensamentos. E não é bem assim. E por quê? Porque só o intelecto não resolve. É preciso lembrar que a fonte que vem do todo é a fonte da única sabedoria existente, que é a sabedoria divina, e que o nosso intelecto não é nada comparado ao poder que vem dessa sabedoria divina. Então, quando nós aprendemos a alinhar os nossos pensamentos com a sabedoria divina, é quando nós aprendemos a ter clareza de pensamento, a ter intuição. E dessa forma, como Hanel diz, aprendemos a viver de acordo com as leis naturais. Tudo no universo se move através de energia, não é? E o pensamento é energia ativa. Obviamente, quanto mais concentrado for o pensamento, mais intensa será essa energia. Quanto mais se foca, mais energia é direcionada para aquilo. Imagine numa corrida de 100 metros, por exemplo. Você acha que os atletas pensam em alguma coisa além da prova em si? Imagine um boxeador. Será que quando ele está no ringue, ele pensa em outra coisa além da luta em si? Percebe que eu não estou falando de quem ganha, né, de qual atleta ou qual boxeador sai vitorioso, mas sim que cada pessoa automaticamente coloca todo o seu pensamento em uma única coisa, quando ela quer extrair o melhor de si. Então, quando colocamos pensamento nas coisas, estamos dando energia a elas. E quanto mais foco tivermos num pensamento específico, mais energia estamos colocando para atingir um resultado desejado. Mas seja focando em algo específico ou não, a habilidade de produzir energia através do pensamento depende essencialmente de acreditarmos que dentro de cada um de nós existe essa fonte infinita. Ou seja, é preciso acreditar no invisível, no subjetivo. Hoje, até mesmo para os mais céticos, é fácil de acreditar no subjetivo, porque a física quântica comprova a presença de energia em tudo que há. E mais ainda, que conseguimos trabalhar com essa energia através dos nossos pensamentos e emoções. Então vamos aos textos da parte 2. As operações da mente são produzidas por dois modos de atividade paralelos, um consciente e um subconsciente. O professor Davidson diz: aquele que pensa iluminar toda a gama de ação mental com a luz de sua mente consciente não é diferente daquele que sai por aí iluminando o universo com uma simples vela.
É por isso que eu disse que o intelecto não cobre tudo. Se você desejar controlar absolutamente tudo, vai se tornar uma pessoa absolutamente racional, vai bloquear seu acesso espiritual e não vai poder intuir e nem pensar em alinhamento com o todo. Os processos lógicos do subconsciente são executados com tal certeza e regularidade que não existiriam se houvesse a possibilidade de erro. Nossa mente foi projetada de modo a nos preparar para os fundamentos mais importantes da cognição, embora não tenhamos o menor entendimento do seu modus operandi. A alma subconsciente, como um estranho benevolente, age e trabalha em nosso benefício, depositando apenas o fruto maduro em nosso colo. Assim, a análise final dos processos de pensamento mostra que o subconsciente é o palco onde ocorrem os fenômenos mentais mais importantes. Foi através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que escapam à mente consciente do aluno. Que Fídias esculpiu em mármore e bronze, que Rafael pintou Madonas e que Beethoven compôs sinfonias. Facilidade e perfeição dependem totalmente do nosso grau de não depender do consciente. Tocar piano, esquiar, datilografar, negociar. Tudo isso, para sua execução perfeita, depende do processo da mente subconsciente. A maravilha que é tocar uma peça brilhante ao piano e ao mesmo tempo participar de uma discussão acalorada mostra a grandeza de nossos poderes do subconsciente. Então, o que é importante notar nesse bloco é que ele destaca o poder sublime que vem do subconsciente. Veja que ele fala que o subconsciente faz tanta coisa e com tal perfeição, e ao mesmo tempo a gente não faz a menor ideia do que ele está fazendo o tempo todo. Para destacar ainda mais isso, ele lembra das pessoas com grande talento que fazem as coisas com muita habilidade e facilidade, e impossíveis de acontecer se dependesse apenas da mente consciente. Quem, usando apenas de inteligência, poderia correr como Ayrton Senna ou cantar como Andrea Bocelli? Quem, usando apenas de inteligência, poderia compor obras como Beethoven, por exemplo? Mais além, como foi possível Beethoven compor suas mais belas obras quando já estava surdo? O que o autor ensina é que essas grandes obras e talentos só foram possíveis porque, de alguma forma, essas pessoas conseguiram acessar o poder que existia em seus subconscientes. Todos sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente e quanto maiores, mais nobres e mais brilhantes são nossos pensamentos, mais fica óbvio que para nós mesmos que sua origem está além da nossa compreensão. Somos dotados de tato, instinto, senso de beleza na arte, na música, etc., a cuja coragem ou lugar de residência somos totalmente inconscientes. O valor do subconsciente é enorme. Ele nos inspira, nos adverte, nos fornece nomes, fatos e imagens guardados em nossa memória. Ele orienta nossos pensamentos e gostos e realiza tarefas tão intrincadas que nenhuma mente consciente seria capaz de realizar, nem se tivesse poder para isso. Podemos andar quando temos vontade, podemos erguer um braço sempre que queremos, podemos voltar nossa atenção com os olhos ou ouvidos a qualquer coisa que nos interesse. Por outro lado, não podemos interromper nossos batimentos cardíacos, nem a circulação de nosso sangue, nem o aumento de nossa estatura, nem a formação de tecidos nervosos ou musculares, nem a constituição dos ossos, nem muitos outros processos vitais importantes. Se compararmos esses dois tipos de ação, aquele ditado pela vontade momentânea e aquele que segue um curso rítmico majestoso e não está sujeito a vacilação, sendo constante o tempo todo, ficaremos admirados com este último e pediremos que esse mistério nos seja explicado. Vemos logo de cara que são processos vitais de nossa vida física e não podemos deixar de inferir que essas funções importantíssimas
foram retiradas do domínio de nossa vontade exterior, com suas variações e oscilações, e colocadas sob o controle de um poder permanente e confiável interno. Nessa parte ele parece que está filosofando, mas é meio que normal isso, né? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1912, não é? O que vale destacar nesse ponto é que ele explica que o nosso subconsciente possui uma capacidade de controlar o nosso corpo para tanta coisa que a gente jamais conseguiria fazer isso conscientemente. Imagine se, além das decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, nós precisássemos controlar a temperatura do nosso corpo, fazer a regeneração celular, fazer cada órgão funcionar perfeitamente, dar comandos ao coração, pulmões, rins, intestino, etc. Aliás, imagine sequer se a gente tivesse que pensar para piscar os olhos toda vez ou sequer respirar. Já seria muita coisa para a mente consciente, não acha? Somente uma mente muito mais poderosa poderia fazer tudo isso, né? E a mente subconsciente faz tudo isso sem o menor esforço. Desses dois poderes, o externo e variável foi batizado de mente consciente, ou mente objetiva, aquela que lida com assuntos externos. O poder interior é chamado de mente subconsciente ou mente subjetiva, e além de seu trabalho no plano mental, também controla as funções regulares que tornam a vida física possível. É necessário ter um entendimento claro das respectivas funções no plano mental, bem como de outros princípios básicos. Ao perceber e operar através dos 5 sentidos físicos, a mente consciente lida com as impressões e objetos da vida exterior. A mente consciente tem a capacidade de discernimento, que traz com ela a responsabilidade da escolha. Tem o poder de raciocínio, seja indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico. E esse poder pode ser desenvolvido até um grau elevado. É a sede da vontade, com todas as energias que fluem a partir daí. Aqui, se você não sabe o que é silogismo, é quando deduzimos algo quando duas coisas estão relacionadas. Por exemplo, todos os marcianos são vermelhos, José é marciano, logo José é vermelho. Ela não só pode impressionar outras mentes, né, a mente consciente, mas também direcionar a mente subconsciente. Nesse sentido, a mente consciente torna-se a regente e guardiã responsável da mente subconsciente. E é nessa função superior que consegue reverter completamente condições da sua vida. Você vê que aqui ele já falou que a mente objetiva é aquela que fica com olhar no externo, né? E que a mente subjetiva cuida do nosso interior e de tudo o que é necessário para se manter a vida aqui neste plano. E eu vou ainda mais a fundo. Espiritualmente, a mente subconsciente trabalha para manter a vida aqui neste plano enquanto precisamos estar nessa escola. Melhor do que qualquer professor, melhor do que qualquer avaliador, ela sabe o momento certo de partirmos para um outro plano. E aqui ele reforça muita coisa que a gente já falou na série O Poder do Subconsciente. Né? E é muito interessante como as informações batem, né? Elas se cruzam perfeitamente, vindas de fontes completamente diferentes. A mente objetiva, por ser dedutiva, indutiva e analítica, é ela quem tem o poder de guiar a mente subconsciente. Geralmente é verdade que condições de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e males de todo tipo conseguem nos dominar devido às falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente desprotegida. A mente consciente treinada pode evitar tudo isso com sua ação protetora vigilante. Ela pode ser devidamente chamada de vigia no portão do grande domínio subconsciente. Um escritor expressou a principal distinção entre as duas fases da mente da seguinte forma: a mente consciente é a vontade da razão. A mente subconsciente é o desejo instintivo, resultado de uma antiga vontade da razão.
A mente subconsciente faz inferências exatas e precisas com base nas premissas fornecidas por fontes externas. Se a premissa é verdadeira, a mente subconsciente chega a uma conclusão correta, mas, se for falsa, toda a estrutura desmorona. A mente subconsciente não participa do processo de verificação. Ela confia que a mente consciente, o vigia no portão, a protegerá de impressões errôneas. Ao aceitar qualquer sugestão como verdadeira, a mente subconsciente passa a agir imediatamente com base nela em todo o domínio do seu vasto campo de ação. A mente consciente pode fazer uma sugestão verdadeira ou falsa. Nesse último caso, se for falsa, isso coloca em grande risco todo o ser. Esse bloco é bem interessante porque mostra mais claramente a diferença da mente objetiva e a mente subjetiva. A mente subjetiva ou mente subconsciente tem um poder infinito de fazer as coisas acontecerem, de atrair situações e eventos para as nossas vidas. Mas ela não é a vigia do portão. A vigia é a mente consciente. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se não tomarmos cuidado, tudo aquilo que passar pelo portão vai se tornar pura verdade para a mente subconsciente. E assim ela vai trabalhar para acontecer, vai atrair para tornar real. Por exemplo, se a mente consciente deixou passar uma crítica, por exemplo, ela escutou, você não presta para nada, e ela deixou essa crítica passar e chegar até o subconsciente, esse vai tomar a informação como pura verdade e naturalmente vai atrair situações ou criar eventos que reforcem ou demonstrem ou comprovem que a pessoa não serve para nada. A mente consciente deve estar funcionando todas as horas que a pessoa passa acordada. Quando o vigia baixa a guarda, ou quando seu julgamento sereno é suspenso, por inúmeros motivos, a mente subconsciente fica desprotegida e aberta à sugestão feita por todas as fontes. Durante a agitação descontrolada do pânico ou durante um acesso de raiva, ou diante dos impulsos de uma multidão irresponsável, ou em qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são mais perigosas. A mente subconsciente fica sujeita à sugestão de medo, ódio, egoísmo, cobiça, autodepreciação e outras forças negativas, derivadas das pessoas ou circunstâncias ao seu redor. O resultado geralmente é prejudicial ao extremo, com efeitos que podem continuar perturbando a mente subconsciente por muito tempo. Por isso, é muito importante protegê-la de falsas impressões. A mente subconsciente percebe as coisas por intuição. Logo, seus processos são rápidos. Não há métodos lentos de raciocínio consciente envolvidos. Na verdade, ela não é capaz de utilizá-los. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, assim como o seu sangue ou o seu coração. Descobriu-se que, quando a mente subconsciente é informada de que certas coisas precisam ser feitas, entram em operação forças que levam ao resultado desejado. Portanto, aqui está uma fonte de poder que nos coloca em contato com a onipotência. Aqui está um princípio profundo muito útil para o nosso mais sério estudo. Perceba que aqui ele reforça o perigo que é quando a nossa mente objetiva é influenciada por fatores externos. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma forte turbulência dentro de um avião, pode baixar a guarda na mente objetiva e passar a informação ao subconsciente de que estar em um avião é muito perigoso. Dessa forma, a mente subjetiva aceita a informação como pura verdade e a partir daí a pessoa tem muito medo, morre de medo de voar. Esse é o risco do vigia baixar a guarda. Por outro lado, a mente subjetiva não descansa nunca e trabalha incessantemente, não parando um único segundo e sem cansar. Como ela nunca para, significa que se nós enviarmos os dados corretos, ela vai usar essa capacidade para nos ajudar de uma forma infinitamente maior do que a mente objetiva poderia fazer.
O funcionamento dessa lei é interessante. Aqueles que a colocam em prática sentem como se saíssem para encontrar uma pessoa com quem esperam ter uma conversa difícil, mas algo chega antes deles e resolve as supostas diferenças. Tudo fica diferente, tudo fica harmonioso. Eles descobrem que, quando surge algum problema complicado no trabalho, podem esperar um pouco que algo logo sugere a solução apropriada. Tudo se ajeita perfeitamente. Na verdade, aqueles que aprendem a confiar no subconsciente descobrem que têm infinitos recursos ao seu dispor. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Esses instintos só podem ser vencidos por um processo elaborado e gradual de enfraquecimento dos princípios inatos. A mente subconsciente não é capaz de discutir controvérsias. Assim, se ela aceitou sugestões falsas, a forma certa de superá-las é utilizando uma potente sugestão em contrário, que deve ser repetida frequentemente para que a mente a aceite, para que acabe criando hábitos novos e saudáveis de pensar e viver, porque a mente subconsciente é onde reside o hábito. O que fazemos repetidamente torna-se mecânico, deixa de ser um ato de reflexão, mas faz marcas profundas na mente subconsciente. Isso nos favorece se o hábito for saudável e correto. Se esse hábito for prejudicial e errado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberdade real e presente. O subconsciente, sendo criativo e uno com nossa fonte divina, criará imediatamente a liberdade sugerida. Resumindo, as funções normais do subconsciente no campo físico têm a ver com processos vitais e regulares, com a preservação da vida e a restauração da saúde e com os cuidados com os filhos, o que inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar as condições em geral. Acho que a melhor forma de traduzir essa parte é entender que, embora a mente subconsciente possa produzir coisas e eventos negativos, ela só faz isso devido a algo que o racional permitiu e colocou. Porque não fosse isso, a mente subconsciente trabalha naturalmente para o nosso bem-estar e felicidade. É por isso que, quando não sabemos conscientemente o que fazer, qual é a saída para determinado problema, o melhor que a gente faz é soltar, colocar nas mãos de Deus, como se diz, não é? Ao soltarmos, liberamos a energia de controle para que a mente subconsciente naturalmente encontre a solução. E para os casos em que a gente sabe quais foram as informações erradas passadas para o subconsciente, como por exemplo da pessoa que se achava um fracasso, a saída é enviar a informação oposta, ou seja, de sucesso e de competência, tantas e tantas vezes até o ponto do subconsciente aceitar essa informação como a nova verdade. No campo mental, o subconsciente é o depósito de memória. Abriga os maravilhosos mensageiros que transmitem o pensamento e que trabalham livres do tempo e do espaço. É a fonte da iniciativa prática e das forças construtivas da vida. É onde reside o hábito. No campo espiritual, o subconsciente é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação. É o canal pelo qual reconhecemos nossa origem divina e, de modo proporcional, conforme reconhecemos essa divindade, passamos a entender a fonte de poder. Alguns podem perguntar: por que o subconsciente pode alterar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é uma parte da mente universal, e uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. A única diferença entre o todo e a parte é o grau. O todo, como sabemos, é criativo. Na verdade, é o único criador que existe, e, consequentemente, a mente é criativa. E, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve necessariamente ser criativo também.
Então, no campo mental, o subconsciente é apenas como um computador que armazena apenas a programação que recebe. Hanel provavelmente faria essa analogia se em 1912 existissem computadores. Mas no campo espiritual, o subconsciente é o canal conector com o divino que existe dentro de nós, onde encontramos capacidade criadora ilimitada, que é quando experimentamos o que é ser parte do todo. E para finalizar o capítulo de hoje temos: mas veremos que há uma enorme diferença entre apenas pensar e direcionar nossos pensamentos de forma consciente, sistemática e construtiva. Ou seja, entre pensar por pensar ou pensar com direcionamento. Ao fazermos isso, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal, entramos em sintonia com o infinito, colocamos em ação a força mais poderosa que existe, o poder criativo da mente universal. Esse poder, como qualquer outra coisa, é regido pela lei natural, e essa lei é a lei da atração, o que significa que a mente é criativa e automaticamente cria uma correlação com seu objetivo e o manifesta. E aí, interessante, né? Bom, vamos agora então ao exercício número 2. No exercício 1, se você fez corretamente, você tinha que sentar, ficar imóvel de 15 a 30 minutos. Eu disse que você poderia pensar no que você quisesse, mas que o importante era ficar com o corpo imóvel. Tá? Dessa vez você vai fazer a mesma coisa, vai procurar a mesma cadeira, preferencialmente em um local tranquilo, vai sentar, ficar com os pés no chão e ficar com o corpo imóvel. Mas dessa vez o desafio é não pensar em nada. Então toda vez que vier algum pensamento, procure deixar embora. Deixe embora, esvazie a mente. Pode ser que para você seja muito difícil fazer isso por 1 minuto ou 2 minutos, E talvez você consiga apenas por alguns segundos. Se você já está acostumada com esse tipo de prática, então tudo bem. Pratique todos os dias, Todos os dias por alguns minutos até a semana que vem. Mas se você nunca fez isso, pode ser incrivelmente difícil esvaziar a mente. E você vai perceber, se for muito difícil ficar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos sem pensar em nada, enxergue isso como uma oportunidade de perceber o quanto a sua mente está agitada. E logo em seguida, não se incomode com isso, apenas esvazie novamente a mente, ok? E tente ficar o tempo que você conseguir, não importa se são 30 segundos ou se são 2 minutos. Conforme a mente devagar novamente, começar a pensar novamente, você volta a esvaziar, tá? E procure fazer isso algumas vezes ao longo do dia. Nesse exercício não há necessidade de ficar 15 a 30 minutos imóvel, ok? Você só precisa conseguir esvaziar a mente por alguns minutos, tá? Todos os dias da semana. E da mesma forma que no vídeo anterior, se você puder, assista pelo menos 2 ou 3 vezes esse vídeo novamente antes do nosso próximo capítulo, da nossa próxima parte, Mas se você não puder, assista pelo menos mais uma vez. E depois comente aqui como tem sido a sua experiência prática. Comente aqui e compartilhe com a gente, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, você já sabe, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Na próxima semana, você já sabe, tem a parte 3. Então a gente se vê por lá. Gratidão por me acompanhar até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.